A gente tá muito surpreso positivamente com o desempenho aí do Flamengo, do Botafogo, né, do Fluminense, do Palmeiras no Mundial até aqui, muito porque uma grande parcela esperava que os europeus fossem ter um domínio maior nas partidas e fossem conseguir ganhar de forma mais tranquila, o que não tem acontecido. Mas nesse jogo do Bayern contra o Boca Juniors, aconteceu exatamente o que era essa expectativa que se tinha antes. Então o Bayern de Munique, no caso, dominando a partida praticamente por completo. Obviamente o Boca também não é o Auckland City, né? Então teve as suas chances ali, inclusive fez um golaço. Mas o Bayern venceu assim, apesar de passar um sustinho, com muita autoridade. Foi uma partida muito sólida do Bayern de Munique, que eu tô achando que, somando a atuação contra o Auckland, que quase não conta, na verdade, porque aquilo ali é quase um amistoso contra o time do bairro ali, alguma coisa assim, né? Mas tenho a impressão que dos grandes europeus, o Bayern de Munique foi o que mostrou o melhor futebol desse Mundial até aqui, somando as partidas, no caso. Desde o começo da partida, o Bayern mostrou uma intensidade gigantesca e um volume ofensivo muito grande, que poderia ter feito eles irem pro intervalo com 2-3-0 talvez. 7 minutos de jogo, gol olímpico do Olise, que acabou sendo bem anulado porque... cara, uma jogada muito suja que eu acho que fazem com goleiros. Na Inglaterra tava tendo isso direto, de ter um cara que fica com a única função de impedir o goleiro de se mexer, né? Eu acho feiaço essa estratégia aí. Mas o Gnabry não só tava impedindo o goleiro de se mexer, como dá pra ver que antes ele tava posicionado mais ou menos aqui. Ele olha pro Marquezinho e vai em direção ao Marquezinho, ou seja, a única coisa que ele queria fazer era incomodar o Marquezinho, ele não tava brigando pela bola. E além disso, ele começa a andar pra trás. Aí ele empurrou o goleiro pra trás. Uma coisa é tu ter o teu lugar no campo, tu tem direito a brigar por aquele espaço ali. A outra é tu fazer um negócio só pra interferir, né, impedir o outro de se movimentar. E no caso ainda empurrou o cara pra trás. Só por isso que o Marquezinho tomou o gol, senão com certeza ele conseguiria ter botado a mão na bola ali pra tirar, né, e acabou indo pro VAR e sendo muito bem anulado na minha modesta opinião. E o Bayern com uma produção ofensiva muito grande, tá? Jogadores como o Olise e o Coman jogando demais aí. E tem essa bola que vem da direita, é um cruzamento do Laimer. Ela acaba meio que desviando no jogador do Boca ali que tentou cortar, né? Sobrou com o Kane foi muito rápido pra conseguir botar na frente e finalizar de canhota no cantinho. Zoar o homem, né? Porque contra o Auckland City ele, pô, o time meteu 10, ele não meteu nenhum, né? Eu até brinquei no título daquele vídeo, botei assim, né? Time de fazendeiros para o Harry Kane ou algo assim, né? Mas hoje ele já se redimiu logo de cara. E o Bayern de Munique não parou por aqui, cara. Foi uma produção ofensiva realmente gigantesca. Essa aqui é uma bola que o Gnabry entra com total condição de fazer o gol. Eu acho que ele tentou chutar, só que ele chutou extremamente mal. Ele chutou aqueles chutes que é tão ruim que se deixasse a bola passar é lá na lateral, né? Mas ele acaba virando um passe pro Coman, e o Coman chega livre pra fazer o gol, mas perde um pouquinho o timing da bola ali e acaba não conseguindo meter o gol. O Boca, ele teve basicamente 2 curtos momentos, coisa de 5 minutos em cada tempo, onde ele conseguiu finalmente chegar no ataque. Nessa aqui foi uma falta no bico da área, que o Zenon cobra com muita força, mas o Neuer pega de boa. E daí depois ele faz mais um chute ali mais perto do goleiro dessa vez, em que o Neuer também pega mais ou menos tranquilo, com aquelas defesas bem Neuer, né? Ele nem se mexe, ele só estica o braço assim, plá! E justo numa dessas jogadas aí que o Boca chegou, o Bayern de Munique saiu num contra-ataque fulminante, cara, em que o Coman acelera aqui pela lateral, se desvencilha desse marcador aqui e faz um toque perfeito. Ele faz esse lançamento lá no Olise, um lançamento assim pra dar o gol realmente pro camarada. Foi uma jogada brilhante do Coman. E o Olise, cara, eu acho que, não, assim, o que eu vou falar dele, que tá jogando um absurdo e inclusive fez uma partida brilhante, né? Quem sou eu? Mas eu acho que ele poderia ter batido pro gol aqui, até poderia ter cavado porque o goleiro tava muito perto dele, né? Tinha muito espaço pra fazer a cavadinha. Ele tentou driblar o Marquezinho foi muito bem, não caiu no bait, caiu no pé do Olise, pegou a bola. E depois tem mais uma bola que o próprio Olise também, que tá aqui atrás de mim, ó. Ele enfia pro Harry Kane, o Harry Kane demora um pouquinho pra se decidir, também demora... assim, tem motivo, né? Ele tava super bem marcado pelo cara, tava colado nele. Mas quando ele vai chutar, ele já tá um pouco sem ângulo e o Marquezinho já saiu pra pegar. Então o Marquezinho, dentro do possível hoje, acho que foi muito bem, né? Inclusive aqui parando sozinho 2 chances do Bayern de Munique. Aqui só um lance que eu queria comentar, que eu fiquei indignado, cara, com a injustiça que foi isso daqui. Que é o seguinte, o Bayern vai cobrar uma falta. Aí os jogadores do Boca Juniors, vocês sabem como é que eles são, né? Vocês sabem como é que foi o jogo contra o Benfica, em que os caras jogaram ali, né, uma partida, digamos que eles não chegam leve, digamos que eles não param de provocar em nenhum momento. Na partida contra o Benfica também fez isso, né? E hoje o Bayern de Munique, eu tenho a impressão que conseguiu elevar o nível de intensidade deles pra aguentar essas porradas aí, ir pra frente e tal, mas eles não revidaram. Quem apanhou hoje foi o Bayern de Munique sozinho. O que os jogadores do Boca bateram
foi impressionante, né? Não que seja uma surpresa, mas, cara, toda a entrada, eles não entram só firme, eles entram um pouco desleal também, cara. Eu acho que tem uma diferença. Até acho que quando eu fiz o pós-jogo do Botafogo contra o PSG, eu fiz questão de ressaltar que o Botafogo fez uma marcação, na maior parte do tempo, limpíssima, né? Justa. Agora o Boca, meu irmão, os caras chegam assim, ó, rau. Enfim, todo um adendo pra falar que o que eles gostam de fazer também, provocar. Aí tem uma falta pro Bayern de Munique, e na barreira ali o cara pega o Goretzka e joga o Goretzka no chão, irmão. Do nada, assim. O Goretzka reclama, e aí quem que toma o amarelo? O próprio Goretzka, cara. Eu entendo dar amarelo por reclamação, realmente ele tava reclamando bastante, mas pô, não é uma injustiça, velho. Tu tá na tua ali, o cara te jogou no chão, aí tu fica, porra, juiz, não vai fazer nada não? Aí o juiz vai lá e te dá amarelo. Cara, nossa, deve ferver o sangue do jogador, velho. Completamente injustiçado o nosso querido Leão. O Kompany ficou indignado também com isso aqui, né? Já estamos no segundo tempo e tem uma jogada pela esquerda que o Rafael Guerreiro faz um pivô não, um corta-luz. E deixa a bola pro Olício. O Olício tá de cara que ele poderia ter pegado melhor na bola e feito o gol, mas acaba quase que recuando pro Marquezinho. Mas mais uma chance muito clara do Bayern. Mais uma, Harry Kane entra na área, acaba finalizando ali no último segundo, o cara travou ele. Mas cara, realmente o Bayern criando chances em profusão o tempo todo, beleza? Isso aqui também achei muito curioso, né? Sané entrando em campo. Aí tu fala, ué, eu não vi o Sané sendo apresentado no Galatasaray, não. Tá lá, rapaziada. Isso aqui não é IA, não, beleza? O Sané já foi pra Turquia, já voou, já foi recebido pelos torcedores, já foi apresentado, já vestiu a camisa do Galatasaray. E mesmo assim tá jogando Mundial pelo Bayern, né? Por isso que eu falo que esse Mundial parece que ele tá perdido no limbo entre duas temporadas. E o Boca, eu acho que tava fazendo aquele tipo de jogo por uma ou duas bolas, né? O segundo tempo eles conseguiram sair um pouquinho mais, mas praticamente sem criar nenhuma chance. Mas pelo menos conseguindo chegar mais perto da área, ocupar um pouquinho mais o campo de ataque. E aí tem esse gol do Merentiel aqui, que é uma coisa brilhante, né? Eu acho que foi o momento Igor Jesus dele, no sentido de que, pô, o cara teve uma bola praticamente, velho. Uma bola. E ele fez valer. Tudo que ele faz aqui nesse lance é da elite, da elite, da elite. Mas, cara, sério, é tudo brilhante. Primeiramente, com um jogo de corpo ele tira o Jonathan Tah. O Jonathan Tah tava querendo fazer a linha de impedimento aqui, né? O Merentiel aproxima um pouquinho. Na hora que o Tah dá aquele passo, ele começa a correr pra trás e aí já era. Porque o Tah, assim, até que é um zagueiro que não é dos mais lentos, mas também não é dos mais rápidos, né? Então nessa aqui ele já matou o Tah na corrida. Quando chega o Stanisic, cara, o que eu vou te falar? Fiquei lembrando, sabe do que, mano? Tem um gol do Suárez contra... É o Chelsea ou o PSG? Cara, é o PSG, é o PSG. Um gol que o Suárez dá uma caneta no Davi Luiz antes de fazer o gol. E aí acaba sendo um gol que fica muito humilhante assim, né, cara? Pô, o Stanisic chegou ali, velho. Nossa, o cara tomou um drible da vaca tão lindo, cara, tão lindo. Esse drible do Merentiel foi inteligente, foi preciso, foi rápido. Deixou o Stanisic ali como se fosse um perdido em campo. E aí o Merentiel já tinha feito duas coisas brilhantes pra se livrar dos dois zagueiros. Chega na cara do Manuel Neuer, né? E consegue bater ali sem tremer de jeito nenhum. Assim, ele bateu muito bem, bateu pra cima assim, meio que cruzado, né? Foi muito bem, cara, assim, um gol absolutamente brilhante do Merentiel. E eu também queria destacar a torcida do Boca, que já tinha feito uma mini La Bombonera lá no jogo contra o Benfica, né? E os brasileiros também fizeram aí grandes shows, né? A torcida do Flamengo, do Palmeiras e tal. Mas, cara, hoje, esse jogo aqui foi na La Bombonera, irmão. Esse jogo foi na La Bombonera. Impressionante a torcida do Boca Juniors cantando o tempo todo, cara. Aquele ambiente assim, velho, que realmente parecia que eles estavam jogando em casa. E o mais doido é que, óbvio que isso não é, assim, uma surpresa pra ninguém. Tanto é que eu tava vendo essa entrevista aqui do Kompany antes da partida, e ele falou, pode parecer um jogo fora de casa pro Bayern de Munique. Ele sabia o que esperava ele. Então a festa da torcida do Boca, absolutamente fantástica. Os caras também tem que ser muito elogiados aí, né? Com 80 e poucos minutos, um lance meio esquisito. Eu não entendi exatamente como, mas o Musiala pelo jeito lesionou e saiu. Ele tinha entrado no segundo tempo. E o mais curioso é que como o Boca tava batendo muito, cara, ceifando os jogadores do Bayern de Munique mesmo. O Harry Kane, por exemplo, tanto que ele apanhou dos zagueiros do Boca, é brincadeira. O bicho vai sair com a caneleira amassada, né? Mas estavam batendo tanto que eu vi torcedor do Bayern na internet dizendo assim, cara, Kompany, não bota o Musiala, pelo amor de Deus. Porque eles estavam com medo que o Musiala fosse apanhar. E realmente eu não sei o que aconteceu, eu não consegui ver, não consegui verificar, mas não sei se foi alguma butinada que ele tomou, alguma outra coisa, mas de fato ele saiu lesionado, né? E aí saiu o gol do Olício, mano, quando o jogo tava começando a ficar um pouquinho perigoso, porque depois do gol do Merentiel, tem uns
3 a 5 minutos em que o Boca chega a dar uma pressionada, tá? E o Bayern de Munique parecia estar meio grog, mas o Bayern consegue perfeitamente tomar o controle da partida novamente, né? Ter a posse, manter o Boca longe da sua defesa, e apesar de ter tido mais dificuldade no segundo tempo pra criar, ainda assim criou. E cara, vários momentos dessa partida foram com o Bayern criou jogadas bonitas, cara, jogando futebol atraente, futebol moleque, com, porra, assim, drible, com um passe de letra de calcanhar. Eles fizeram isso algumas vezes. Eu fiquei impressionado com o nível do Bayern de Munique hoje. Achei que o futebol deles não só foi muito ofensivo, muito bom, como também foi bonitaço, assim, em vários momentos. Essa aqui é uma jogada que o Olise começa lá na ponta. Ele toca pro Laimer, que fez uma partidaça também, achei o Laimer, né? O Laimer invade a área já fazendo um giro bem bonito, aí a bola acaba resvalando um pouquinho, ele dá um drible, toca no Harry Kane faz o pivôzinho e bota só um toquinho de leves pro Olise chegar aqui, olhando de cara pro gol, e dessa vez ele não recuou, dessa vez ele botou um chute perfeito colocado aí. Cara, uma partida absurda desse Olise, ele tá cada vez melhor, cara, a primeira temporada dele do Bayern de Munique já é excelente, o homem sem reações, né, ele tá puto, ele tá feliz, ele tá triste, ele é sempre com a mesma cara, ele não demonstra muito as suas emoções, né, cara? Mas assim, jogou realmente uma barbaridade o Olise hoje, tá? Aí depois sai o gol do Laimer, que é uma bola que, se eu não tô enganado, vem direto do Olise também pro Miller. O Miller faz o pivô botando o Laimer sai na cara do Marquezinho, cava por cima. Ia ser mais um golaço do Bayern de Munique, mas estava impedido por um pezinho e meio ali, mais ou menos, né? Então acabou sendo anulado. E ainda tem essa última falta. Ih, cara, eu começo a ficar preocupado quando os caras que estão muito bem começam a bater falta bem. Aí eu falo, porra, aí o cara começa a ficar imparável, né, cara? Não consegue parar ele com a bola rolando, não consegue parar ele com a bola parada. Mas é uma falta meio na entrada da área, aliás, que screenshot horrorosa, mas a bola tá aqui, ó. Ela foi na rede pelo lado de fora, muito pertinho da trave. O Olise bateu bem demais. E aí acabou 2 a 1, cara. Pelo placar, tu pode falar, não, o Boca deu um calor, o Boca isso, o Boca aquilo. Cara, eu não achei. Eu acho que o Boca teve basicamente uma chance verdadeira, que foi uma jogada maradoniana do Merentiel, né, que mereceu, foi um golaço absurdo, talvez um dos mais bonitos desse Mundial, mas, em geral, foi um jogo que o Bayern de Munique dominou por completo e criou uma enormidade de chances. De vez em quando eu brinco com esse negócio de, qual que seria o placar justo da partida, né? O placar justo hoje pra mim era 4 a 1, mais ou menos assim, né? O Bayern de Munique fez um jogo muito sólido, na minha modesta opinião. 73% de posse de bola, né? O primeiro tempo vocês podem ver a diferença de números, com certeza vai dar pra ver aqui, ó. Primeiro tempo, 1.8 de gols esperados pro Bayern e 0.16 pro Boca. Ou seja, o Bayern amassando e o Boca não conseguia sair praticamente, né? No segundo já dá pra ver bem mais equilibrado, né? Meio gol esperado pra cada um. Isso aqui provavelmente é só aquela finalização do Merentiel lá, que foi brilhante mesmo. Mas o Bayern com muita posse de bola, o que não necessariamente significa alguma coisa, né? O PSG teve essa posse de bola contra o Botafogo e não conseguiu marcar, mas o Boca nem de longe conseguiu defender nem perto do que foi o Botafogo, concedeu muitas chances mesmo. Vamos até olhar aqui, ó, o Big Chances, né? Chances claras, 6 do Bayern de Munique durante a partida. É muita coisa, né? Escolheram o Harry Kane como melhor do jogo. Vocês sabem, isso aqui vai ser sempre representativo de jogador popular, porque o voto é popular, e que brilhou no primeiro tempo, porque a votação já abre logo depois do intervalo. Então escolheram o Harry, que tá justo, porque assim, fez um gol, deu uma assistência e em geral incomodou muito ali, mas na minha modesta opinião, ninguém jogou mais que o Olise. O Olise foi uma barbaridade que ele fez. E eu também destacaria outro jogador que enquanto esteve em campo, ele saiu meio cedo na real, mas jogou muito bem, que foi o Coman. O Laimer também, né, o Kimmich foi bem. Agora o Coman, há muito tempo se fala aí que o Bayern de Munique poderia estar preparado para vender o Coman. Aí nas últimas semanas vinha saindo notícia, não, o Bayern de Munique tá querendo vender, tá, vai ouvir ofertas pelo Coman. E aí o Coman fez o quê? Começou a jogar o fino. Contra o Auckland City, é verdade que não dá pra comparar muito, mas ele jogou um absurdo. E hoje ele foi muito bem, driblou, criou, foi pra cima, chamou jogo. Eu achei que a partida dele foi uma baita. É partida de quem tá lutando por um contrato novo, lutando pra ficar pelo menos no Bayern, que aparentemente ele não quer ir embora não. O Harry Kane falou assim, muito brincalhão no final da partida sobre o jogo contra o Auckland, né? Que ele teve 10 gols do Bayern, ele não fez nenhum. Mas ele falou que acontece e faz parte. E segundo ele, e eu concordo, o Bayern de Munique teve jogo mais difícil do que era pra ser, porque era pra ter saído pro intervalo já com um 2 ou 3 a 0. E o Kompany, acho que deu uma entrevista bem legal também, porque ele poderia ir lá e falar igual eu, né? Ah não, que o Boca Juniors bateu pra caramba, o Boca Juniors foi até assim meio violento em várias entradas e tal. Mas não, ele simplesmente elogiou o Boca, disse que ele joga com muita intensidade, com muita energia. E ele disse que é um privilégio estar no Mundial e poder experimentar um jogo como o de hoje. Ele disse que como jogador e técnico, tipo assim, ele já viveu de tudo no futebol, mas que tá nesse ambiente assim, ele claramente tava falando da torcida do Boca, né?
pra ele foi uma experiência incrível e que foi um privilégio estar lá. Legal, né, cara? O Kompany é um cara muito firmeza, mano, e tá fazendo o Bayern de Munique jogar bola. Eu gostei muito, muito, muito do Mundial deles até aqui. Beleza? Também queria mostrar a parada lá do momento de gol, né? Contra o PSG contra o Botafogo, isso aqui foi meio mentiroso. Esse gráficozinho que eu adoro. Mas nesse caso aqui, acho que ele representa exatamente o que foi a partida, né? O Boca Juniors teve ali uns 2 momentos, mais ou menos, que eles saíram, né? E fora isso, eles foram completamente dominados. Gratidão imensa pelo apoio que vocês têm dado pro canal aqui. Tem sido um negócio, francamente, um pouco surreal pra mim, tá? E se você não é inscrito ainda, não se esqueça de se inscrever então no canal de cortes pra acompanhar os próximos vídeos aí que eu faço depois que os jogos acabam. Fechou?